Hallo, liebe Freunde. Oi, gente. Eu aqui de novo, sou Gabriel. Para quem não sabe, eu era au pair na Alemanha, então não sou mais au pair. E é nisso que eu queria falar nesse vídeo, né? Porque eu voltei pro Brasil, sim, em plena pandemia. Eu voltei pro Brasil foi no dia 22 de maio, isso. Hoje é dia 20 de julho, isso. Então, pra quem tava me acompanhando antes, né? Meu ano de au pair começou em dia 1º de agosto de 2019, terminaria dia 1º de agosto de 2020. E eu tava lá, né, na Alemanha, tava um tempo sendo au pair, e faltando, né, 2 meses para acabar, eu voltei pro Brasil. Aí eu vou falar por que eu não concluí o meu ano de au pair lá. Então, como todo mundo sabe, teve essa pandemia, né, que fudeu a vida de todo mundo, pra ser bem sincero, e a minha foi uma delas também. É que, tipo assim, eu tava cuidando de uma criança só, e os pais trabalhavam normal, entendeu? Só que a mãe tava grávida, ela teria outro filho. Ela tava grávida, tava pra nascer. E, ou seja, essa mãe entraria em licença maternidade e ficaria eu e ela lá cuidando do bebê e de e dessa menina que eu já tomava conta. Só que como o pai trabalhava com eventos, esses eventos deixaram de acontecer por causa da pandemia, ou seja, ele ficou em casa e a mãe também, de licença maternidade. E eram 3 pessoas dentro de casa para cuidar da menina, mas depois até que nasceu o bebê. Então, aí eu fiquei imaginando, né, que eu provavelmente teria que sair, que, não sei, que alguma coisa ia acontecer. Eu fiquei preocupado, assim como todos nós ficamos, né, nessa época. Bom, quem foi afetado com certeza ficou preocupado. E eu conversei com eles, aí eu perguntei o que a gente ia fazer e tal, que eu ficaria de boa, que eu entenderia o que eles falassem. Foi aí que a gente conversou e eles decidiram que eu poderia ficar lá até o final, porque faltaria, isso foi final de março, ou seja, início de abril. Foi início de abril? Não, foi março mais ou menos que a gente conversou e teve essa conclusão. Eles falaram, pô, falta tão pouco. Era em março que a gente conversou, então era março, abril, maio, junho, julho. E no final de julho eu teria que sair, porque o meu visto venceria dia 31 de julho, entendeu? E de qualquer forma eu ia sair da Alemanha, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Foi aí que eles falaram que eu poderia ficar, que eu poderia ficar, né? Aí, mas depois de uma semana eles falaram que não ia ter como por causa do dinheiro. Eu tentei também conversar, mas, né, cada família tem a sua razão. Eu entendo também, né, por que eles falaram isso, por causa do dinheiro. E também se já tem 2 pais lá o dia inteiro e eles não estão trabalhando, não tem muito por que ter uma au pair, entende? E eu me dava muito bem com eles, claro que tinha suas desavenças às vezes, mas eu tava com eles já e eu ficaria. Se não fosse a pandemia, eu teria ficado sim até o final do intercâmbio. Eu teria ficado até o final, que seria final de julho. Mas os meus planos eram, tipo, eu não ia ficar na Alemanha, entendeu? Eu não sei se eu tinha falado isso antes aqui no canal, acho que não. Mas os meus planos não eram ficar na Alemanha. Eu queria ir pra Dinamarca. Eu queria ir pra Dinamarca como au pair. Ou seja, eu ficaria até o finalzinho de julho e depois eu iria lá na Dinamarca com o meu visto com Aufenthaltserlaubnis, que é a permissão de residência que você ganha como au pair de 1 ano. Eu iria lá e aplicar para o meu visto de au pair na Dinamarca. Não sei se vocês sabem, mas se você quer ser au pair na Dinamarca, você pode aplicar lá sim, entendeu? Ou você pode aplicar no Brasil, mas isso já é outro assunto. E era isso que eu queria fazer. Eu queria, em julho mesmo, ir para a Dinamarca e ir lá com uma família já, né, tudo certinho, aplicar. Eu ia continuar na Europa, eu não voltaria ao Brasil, porque a minha intenção era ir para a Dinamarca, para ser au pair lá, entendeu? E é basicamente isso. Eu não tinha intenção de ficar na Alemanha, até eu poderia sim ter feito um ano social, que é o FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr, mas não era o que eu queria. Eu também poderia ter mudado de família, porque eles falaram isso pra mim no final de março, meados de março. Eu fiquei ainda com eles eu fiquei o mês de abril todo,
E depois eu fiquei maio ainda, fiquei com eles porque não estava tendo voo, estava tendo problema da passagem. Foi até difícil, né, voltar, mas eu consegui porque a Latam voltou a ter voo. O meu voo era direto de Frankfurt para São Paulo. Aí depois de São Paulo eu vim pro Rio, porque eu sou do Rio. E foi basicamente isso. Teve seus... Meu ano de au pair foi bom, teve suas dificuldades, entendeu? Eu não tinha feito o vídeo antes porque eu não sei. Foi difícil, entendeu? Essa quarentena mexeu com todo mundo e abril, fiquei o mês de abril todo em casa, lá com eles. Como tinha um bebê recém-nascido, eles não queriam que eu saísse de casa, né? Eu até podia sair, mas eles não queriam que eu encontrasse com ninguém. E eu sou uma pessoa muito social, entendeu? Eu gosto muito de estar com meus amigos e isso foi acabando me consumindo, entendeu? Chegou uma época que eu já tava já doido pra vir embora, porque, sabe, eles falaram que eu podia ficar, depois disseram que eu não podia, entendeu? Isso me chateou muito, por mais que eu gostasse muito deles, ainda gosto, mas isso me chateou muito. E eu queria sim vir embora depois que eles falaram isso, porque se não fosse isso eu ficaria, difícil ou não, né? Porque quem tem criança ou trabalha com criança sabe que é difícil. E como eu tava na casa o dia inteiro, porque era quarentena e a criança tava lá, os pais também, então isso fica mais difícil, esse convívio. Mas aí foi a decisão. Eu poderia sim ter, sei lá, trocado de família, mas que família cria um au pair com 2 meses de visto? Praticamente nenhuma, né? E também eu acho que a melhor decisão foi essa, de ter vindo pra cá, porque eu não tinha pra onde ir, entendeu? Eles sabiam sim que eu queria ir pra Dinamarca, só que a fronteira tava fechada, não tinha como eu ir. Então a única solução que eu tinha era voltar pro Brasil. E no fim de tudo foi a melhor opção que eu tive, né? Bom, a melhor escolha que eu fiz, porque eu precisava de umas férias no tempo, passar tempo com a minha família, e os meus planos ainda valem. Tipo, tem essa situação toda, essa pandemia, mas depois disso eu ainda assim vou ser au pair de novo. Não sei aonde ainda, eu quero muito para Dinamarca ou para os Estados Unidos, ou não sei, vamos ver qual país vai ser, mas eu vou sim ser au pair de novo. E caso vocês tenham alguma dúvida, eu posso fazer outro vídeo específico dos motivos que me fizeram não querer ficar na Alemanha, por mais que eu tenha muitos amigos lá, que eu amo muitos meus amigos de lá, e a cidade também que eu tava. Eu posso fazer um vídeo também explicando sobre isso. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês aproveitem, né, o conteúdo desse vídeo. Qualquer pergunta é só me deixar aí. E auf Wiedersehen.